A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade e chegamos aqui em mais uma aula da nossa revista Betel Dominical. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão se inscrevendo no nosso canal e todos que estão visualizando também este canal. Compartilhem e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia assim diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, meus amados irmãos, que a Bíblia requer equilíbrio em nossa vida, no crescimento espiritual. A Bíblia nos orienta a crescer na graça e conhecimento. Não basta só crescer na graça, para não nos tornarmos fanáticos. E também, se abandonarmos a graça e andarmos somente pelo caminho do conhecimento, podemos perder a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e vamos à nossa aula. Meus amados, a nossa aula é a de número 4, lição de número 4, para o dia 22 de abril de 2018, e o tema é disciplina e o processo educacional de Deus. Então, nós temos um Deus da disciplina e que nos educa conforme a sua vontade. O textuário, ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. É o textuário. E os textos de referência também se encontram inseridos no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 7, 8, 10 e 11. Glória a Deus por isso. Indo agora para o tópico 1 da nossa lição. O tópico 1, eis uma pergunta: disciplina. O que é isto? O que significa disciplina? Meus amados, a disciplina, no seu original, ela veio do latim, que o nome é disciplina, mas que quer dizer educação que o discípulo recebe do seu mestre. Mas, numa forma geral, podemos também dizer que é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos, no nosso caso, pela Bíblia. Não é verdade? E existem 3 tipos de disciplinas. Existe a disciplina social. Meus irmãos, Deus não fez o homem para ser homem da caverna, ele fez um homem sociável. E para que o homem viva bem na sociedade, ele também precisa ser disciplinado. Por exemplo, o motorista, quando ele está numa avenida, em vários cruzamentos, em várias avenidas, ele vai encontrar ali um semáforo, não é? Um sinaleiro, assim conforme em cada estado tem um nome, semáforo ou sinaleiro. Ali é uma disciplina, porque quando ali o sinal está verde, é permissão, está permitido a passar. Quando está amarelo, chama atenção. E o vermelho é para que seja obrigatório a parar. Então ali há uma disciplina para que o fluxo de trânsito flua bem dentro da cidade, evitando os acidentes. É um tipo de disciplina social. Existe a disciplina espiritual, que é essa que nós vamos comentar. E também existe a autodisciplina, que é aquela que acontece consigo mesmo. Ou seja, quando se impõem normas e regras sem orientação ou imposição de terceiros. É verdade. É conforme diz a Bíblia, palavra de Deus, naquela leitura da Santa Ceia que fica em 1 Coríntios capítulo 11, onde diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esta autoavaliação é para que o homem se autodiscipline, né? E o tópico 1, quando diz disciplina, o que é isto? Aqui no tópico da revista, o escritor diz que
é um dos assuntos poucos enfatizados nos dias de hoje. E quando o púlpito da igreja silencia, acontece uma reação. As pessoas começam a agir e viver de acordo com os seus próprios pensamentos e como convém a cada um. É verdade. Vira uma bagunça, essa é que é a verdade, vira uma desordem. Se na igreja não for aplicada e ensinada a disciplina, a forma correta de se viver para Deus, aí já não é mais igreja. E muitas das vezes, dentro das igrejas, há pessoas que têm rejeição para com a disciplina. Como diz aqui o tópico. Muitos dizem, eu sou assim mesmo. Não aceitam a mudança, a transformação. Quem está na igreja, ainda que pregue bonito, cante bonito, ainda que se vista como crente, tenha postura como crente, fale como crente, mas não aceita ser transformado pelo Espírito Santo, é porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Há pessoas também que rejeitam a disciplina porque não olha para Jesus. Está na igreja não por causa de Jesus, mas por causa das outras pessoas. São aquelas que dizem, conheço pessoas vivendo assim porque eu tenho que mudar. Então veja, meus irmãos, a disciplina, se ela se calar na igreja, cada um vai viver de acordo com o seu pensar. Então, isto vai gerar uma desordem e isso não vai agradar ao Senhor. O tópico 1, subtópico 1, diz assim, discipline a sua necessidade. Por quê, meus amados? Tem necessidade de se praticar a disciplina. Veja bem, aqui no tópico diz que a aplicação da disciplina é para remover qualquer coisa que nos impeça ou atrapalhe na continuidade da nossa caminhada como discípulo de Cristo. E é verdade. A disciplina, ela remove aquilo que embaraça a nossa caminhada. Um dos embaraços que acontece na caminhada do discípulo é a preguiça espiritual, o comodismo. Se não houver disciplina, ou seja, ensinamento, instrução, normas diante disso, a pessoa fica no comodismo. Não lê mais a Bíblia, não ora mais a Bíblia e, por fim, acaba chamando o certo de errado e o errado de certo. Por quê? Porque não houve disciplina. Está aí uma necessidade da disciplina na nossa vida e na vida dos cristãos. O ponto 1, subtópico 2, diz disciplina e os diferentes termos. Veja, são termos correlatos, quer dizer que tem um relacionamento ao significado de disciplina. E um dos termos aqui é treinar crianças. É verdade. Quando a criança começa a andar, quando a criança começa a crescer, a ter entendimento, os pais estão por perto para disciplinar, explicar o que é certo e o que é errado. Jesus, quando ele encontrou-se com Nicodemos, Jesus, quando falou que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito, Jesus estava orientando a Nicodemos a ser esta criança espiritual. Nicodemos entendia tudo da terra, mas do céu ele não compreendia nada. E ao se tornar uma criança espiritual no novo nascimento, aí ele precisava aprender todos os mistérios de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nascer da água e do Espírito é ter a mente de Cristo, é compreender a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que disciplina também é treinar criança. Quando você treina uma criança espiritual, você ali está disciplinando a pessoa no bom sentido, instruindo a pessoa às normas e regras da Bíblia Sagrada. Aqui também tem um termo correlato que é castigando. Infelizmente, tem pessoas que entendem a disciplina como um castigo, e não é. Nunca foi um castigo. A disciplina, quando a pessoa entra em disciplina, é para reconhecer de onde caiu, é reconhecer o seu erro para que o Espírito Santo gere arrependimento no coração da pessoa. Tem pessoas que passam por um período de disciplina, e isso em algumas poucas igrejas que ainda aplicam a disciplina. Mas tem pessoas que, quando são disciplinados, eles sentem remorso. E qual a diferença do remorso e do arrependimento? O remorso é que a pessoa ficou triste pelo pecado, pecou,
a sua consciência ficou triste, acusou, ele se entristece porque pecou. Já o arrependimento é quando a pessoa fica triste pela consequência do pecado. Ele vai enxergar o tamanho do prejuízo que aquele pecado causou na sua vida, aí sim ele vai se arrepender e nunca mais vai querer aquele tipo de pecado na sua vida. Quando isso acontece, é que a pessoa chegou no arrependimento verdadeiro. O tópico 1, subtópico 3 diz: disciplina e a santidade de Deus. Olha, irmãos, você relacionar disciplina com santidade de Deus. Meus amados, Deus é um Deus santo. A disciplina não é para tornar ninguém santo igual a Deus. Porque a santidade de Deus, ela se dá porque em Deus nunca houve nem haverá pecado. Por isso que Deus é santo. Deus não precisa consagrar-se, Deus não precisa jejuar, Deus não precisa se separar de alguma coisa para ser santo. Ele é santo por natureza. Já a santidade no homem é quando o homem é separado e consagrado para servir a Deus. Quando o homem entra nesse processo, ele está em santidade. E a disciplina é que vai fazer este homem ser participante da santidade de Deus. Separar-se do pecado exige disciplina para isso. Separar-se dos costumes mundanos exige disciplina para isso. Separar da velha natureza, do velho homem, exige disciplina para isso. Limites, não é? Então, nós temos uma vida disciplinada pela palavra de Deus, ou seja, levada ao conhecimento da verdade, reter o que é bom e desprezar o que é ruim. O tópico 2 fala: a igreja é a disciplina. Meus amados, a igreja também é um lugar para se aplicar a disciplina. E há uma pergunta aqui: é bíblica a aplicação de disciplina por parte da igreja? Claro que é, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não é? E Cristo quer o seu corpo com membros sadios. Então, quando o crente é disciplinado na igreja, ele está ajustando a sua vida espiritual, a sua conduta, a sua educação cristã de uma forma sadia para servir ao Senhor. Não é? Aqui na revista diz que muitos associam o uso da disciplina pela igreja com ausência de amor e misericórdia. Isso não é verdade. Você acha que um pastor, ele tolerar alguém em pecado, ele está amando essa pessoa? Não. Quando o pastor disciplina alguém, chama para a correção, ele está livrando essa pessoa do abismo, está livrando do inferno, está tirando essa pessoa das garras de Satanás e colocando nos braços de Jesus. Isso sim é amor e misericórdia. Quando nossos pastores aplicam a disciplina naquele que é necessário ser aplicado ou aplicada, aí sim ele está usando de amor e misericórdia, porque ele está conduzindo para o lado de Deus. Não é verdade? Muitas igrejas estão aí cheias de pessoas, mas vazias do Espírito. Por quê? Porque não tem disciplina. As pessoas entram como são, permanecem como são, só que ninguém vai para o céu, vai ver a glória de Deus sem santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Para ver Deus é preciso ter santidade. E para ser participante da santidade de Deus, se for possível, é necessário passar pela disciplina da igreja. O tópico 2.1 diz: igreja, origem e natureza. É que na teologia, meus amados, o estudo para a igreja é denominado de eclesiologia, porque a palavra eclésia significa igreja, né, no grego, e significa tirados para fora. A palavra igreja, no seu termo, do significado é tirados para fora. Você foi tirado do mundo para fora dele, né? E hoje você faz parte, você é a igreja do Senhor. Então, aqui diz que na igreja não basta entender que ela seja um grupo ou que seja uma associação, não.
Ali também não é um shopping, não é para ser uma vitrine de modas, não é de roupas, nada disso. Jesus falou lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículo 13 e 14, ele disse: vós sois a luz do mundo, porque a luz da igreja é Jesus. Não é? Então, a igreja não é clube ou associação, como diz aqui a revista, não é? Então, na igreja também é um lugar onde se pratica a ordem e a decência, porque é a casa de Deus. O tópico 2, subtópico 2, diz a igreja e o uso da disciplina. Meus amados, e as igrejas estão fazendo uso da disciplina? Será que só é disciplinado aquele irmão que é o menorzinho, digamos assim falando? Será que aquele outro que é empresário, que tem um dízimo alto, será que ele também passará por uma disciplina se caso errar? Meus amados, não é fazendo juízo, mas infelizmente o homem é injusto em muitas coisas, mas nós temos um Deus justo. Aqui diz a igreja e o uso da disciplina. Há casos de membros da igreja que são disciplinados diretamente por Deus, é verdade. Por exemplo, o pastor da igreja, se ele, na visão de alguém ou da própria igreja, perceber que o pastor está em falha em alguma coisa, porque ele é um homem também, ele é limitado também, não é? Então, temos que orar a Deus para que ele passe na disciplina de Deus. Jamais podemos, não é, ferir ou atacar a unção daqueles os quais Deus colocou para como líder espiritual sobre a nossa vida. Esse é um conselho que eu dou. Porém, também é bíblica a autoridade da igreja para aplicar a disciplina. Veja que o pastor, o líder espiritual, ele tem autoridade de Deus para aplicar a disciplina. Tem pessoas que não aceitam, não entendem isso, mas é aceitável. Agora, quero falar uma coisa. Diz aqui no final do tópico: além disso, em muitas igrejas locais, não se exerce mais a autoridade concedida por Deus para aplicar a disciplina. E um dos motivos pelos quais não é exercida a autoridade concedida por Deus é porque também muitos líderes não têm moral, não têm autoridade, não é exemplo para disciplinar ninguém. Eles não dão exemplo, aí perde a autoridade. Veja o tópico 2, subtópico 3, que diz assim: os cuidados e objetivos na aplicação da disciplina. Qual é o cuidado? Qual é o objetivo? É ganhar o irmão. O irmão, a pessoa que está passando no processo da disciplina, não é? Ele caiu, ele tropeçou em alguma coisa, a igreja tem que abraçar, a igreja tem que estar mais perto desse irmão. Quero dizer para vocês, dentro da igreja, esse é o irmão que Jesus está mais amando, porque é o que está mais carente da glória de Deus, da presença de Deus, é o que mais está fraco, e é aí onde Jesus encontra-se para se fortalecer. Então ele não está num banco de réu, ele não está para ser julgado por ninguém, nem apontado, nem tacado pedra por ninguém. Ele está ali passando por um processo de reconhecimento e ser ganho pela igreja, pelos irmãos, novamente para Cristo. Muito bem. Isso eu digo, irmãos, porque você não sabe o dia de amanhã, que pode ser você também, não é? Que possa passar por este processo. O ponto 3 diz que é preciso lidar com a disciplina. Tem que saber lidar, é verdade, né? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento, que era a nação de Israel, e hoje, no Novo Testamento, que é a igreja, né? Somos todos alvos de quê? De atitudes de disciplina. O Israel errou. E sabe onde foi a disciplina? O tempo da disciplina? 70 anos de cativeiro. Hoje, se a igreja também falha, se a igreja também erra, o crente erra como igreja, o cristão, ele também vai passar pela prova, ele vai ser provado, não é? Ele pode pagar até um preço, não é? Porque Deus é um Deus de justiça, amor e justiça. Deus é justo. Então, o ponto 3, subtópico 1, diz a autodisciplina. O que é isso? É o crente se enxergar a si mesmo. Crente tem que parar de ficar enxergando a vida dos outros, o pecado, a falha dos outros, apontando os outros, não é? Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não examinar os outros, não é? Então, a autodisciplina é quando o crente
ele se enxerga a si mesmo. Ele faz Salmo 139, não é? Ele pede ao Espírito Santo que venha sondar, mostrar, não é? Iluminar dentro dele aonde ele está errado, aonde ele precisa se ajustar. Isso é uma autodisciplina. O tópico 3.2 diz, sendo disciplinado, aqui é quando alguém entra na disciplina. Quando isso acontece é porque houve excesso, né? A pessoa não teve domínio e controle naquilo que estava acontecendo em sua vida de ruim, não é? Então, essa pessoa entra no processo da disciplina quando chega a um ponto que do excesso incomodar. Porque tem pessoas, infelizmente, que está em excesso de erros na igreja que chega a incomodar, não é? Vou dar um exemplo. Obras da carne. Gálatas 5,19 fala uma palavra que chama lascívia. Isso significa sensualidade. Então tem pessoas que às vezes exageram, homens e mulheres, no seu modo de vestir e se tornam tão sensuais na igreja. Isso é um excesso. Isso precisa passar por disciplina. Quem está nessa conduta. Porque a sensualidade exagerada é um convite sexual que a pessoa está fazendo para outro. Essa é que é a verdade. Então vemos aqui também o ponto 3, subtópico 3, é o último da lição. Que diz assim, na mensagem enviada à igreja em Tiatira, um grande centro comercial na Ásia Menor, Jesus menciona obras, amor, serviço, fé, paciência e crescimento. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A seguir. Contudo, havia um porém. Qual era o porém, meus amados? Era a tolerância de Jezabel. Veja, geralmente se atribui a Jezabel o uso exagerado de maquiagem, de pinturas. Jezabel era uma mulher vaidosa e usava, sim, de usos exagerados de pinturas e maquiagem, beleza humana. Mas, na verdade, a tolerância de Jezabel, o ofício maligno de Jezabel era outro. Você vai encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18 e 19, Jezabel, esposa do rei Acabe. Nós vemos que no ofício maldoso dela, primeiro, era uma mulher que tinha 850 profetas que comiam na sua mesa, ou seja, ela pagava os profetas para profetizar mentiras e profetizar tudo aquilo que agradava a ela. Então, esse era um ofício. Na igreja de Tiatira tinha esse espírito lá, de alguém que só aceitava a profecia quando era para agradar a si mesmo. Outro ofício de Jezabel é que ela perseguia e matava os profetas, os homens de Deus. Foi ela que mandou matar Nabote para que o seu esposo Acabe ficasse com a vinha dele. Foi ela que mandou a mensagem de matar Elias ao ponto dele ir pedir a morte no deserto debaixo de um zimbro. Então Jezabel é esse espírito, né, dessas mulheres que quer comandar a obra de Deus. Né? Acabe, ele era mandado e comandado de Jezabel. Quem mandava, ele era rei, mas quem mandava e comandava era Jezabel. Infelizmente, em algumas igrejas acontece isso. O pastor só dirige, mas quem manda e comanda é a esposa. Né? Então isso fica difícil, porque a autoridade delegada ao dirigente, ao pastor, por Deus, ele transfere para a esposa. E isso está errado. Isso prejudica a obra de Deus. A obra de Deus não anda, porque Deus não aceita esse espírito de Jezabel no meio do seu povo. Meus amados irmãos, a conclusão diz assim: disciplina faz parte do tratamento de Deus para com aquele que ele ama e adotou como seu filho. Então, você quer ser filho de Deus? Obedeça. E se porventura, por um momento você não obedeceu e Deus deseja te disciplinar, o pastor da igreja também por direção de Deus, aceite. Aceite, porque você é filho, você não é bastardo. Você é filho de Deus. E nós entendemos muito bem aqui na lição, nós lemos um versículo, que é Hebreus 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, meus amados irmãos, eu termino dizendo: se for necessário Deus dar um puxãozinho de orelha em cada um de nós, glória a Deus por isso, é para o nosso bem.
Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Uma ótima semana a todos, uma boa aula para professores e aprendizado para aluno. Ore por nós, faça sua inscrição, dê o seu joinha e que as ricas bênçãos de Deus alcancem toda a sua vida, a sua família, agora e sempre, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.